Olá, muito boa noite, bem-vindos à Noite Informativa, o palco onde as notícias e análise convergem, e vamos mesmo começar com a análise. Hoje é quinta-feira e recebemos o nosso habitual convidado, Adelino Buque. Adelino Buque, muito boa noite. Dois grandes temas irão dominar este espaço. Primeiro, a crise no Zimbábue e depois as declarações de Afonso Dhlakama, exclusivo à STV nesta quarta-feira, portanto, ontem, via telefone, avançar com várias linhas da atual situação que o país enfrenta, mas vamos começar mesmo com a crise no Zimbábue. Adelino, muito boa noite. Como é que olha para esta crise no Zimbábue? Aliás, há quem achasse que o Zimbábue fosse um país ilhéu quando se falasse em políticas económicas e de diplomacia em relação a outros países. Seria este o reflexo daquele que é o comportamento do seu líder, ou do seu presidente? Bom, eu penso que há muitas leituras que podem-se fazer desta situação de crise, sim, mas eu penso que uma das primeiras leituras que eu penso que devem ser feitas é que, definitivamente, as distorções económicas não podem ser corrigidas por decretos ministeriais. Portanto, a economia tem que ter um sentido aberto, sobretudo nas condições de hoje, no nosso mercado regional. As populações têm comunicação e as coisas têm estado a acontecer de forma bastante aberta, e é difícil clausular uma sociedade nas políticas de exclusividade e de não abertura a outros mercados. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto que deve ser vista também é que, efetivamente, a situação de Zimbábue, do ponto de vista, porque também tem isto a ver com salários, etc., a situação económica de Zimbábue é bastante crítica, e é crítica numa altura em que eles não têm sequer o uso de moeda própria, não é? Usando a moeda norte-americana, naturalmente que há sempre alguma restrição na moeda, e isto tem um impacto bastante grave na economia e na sociedade zimbabuiana, exatamente. Portanto, são mais ou menos estas duas vertentes que eu gostaria de olhar a partir do ponto de vista daquilo que está a acontecer. Primeiro, a necessidade de não enclausurar toda uma sociedade, fechar a sociedade do ponto de vista daquilo que são os mercados, por meio de medidas administrativas, que isso não resolve absolutamente nada. Este é o caso do Zimbábue. Viu-se claramente que essas medidas não ajudam, podiam até ser atenuantes, mas as pessoas rebelam-se. E a outra é que a situação económica continua a ser alarmante no Zimbábue. Tá, olhando para o atual cenário, há quem diga que ontem a situação, ou melhor, os últimos 2 dias, foi apenas a gota que fez o copo transbordar, mas olhando para a atual situação política e económica do país, o que é que se espera dos países africanos? Eu penso que o Zimbábue teve melhores oportunidades do ponto de vista daquilo que poderiam ser as saídas políticas. Sim. A atual oposição zimbabuiana, eu creio que está ligeiramente fragilizada. Fragilizada ou intimidada, Adelino? Bom, pode ser as duas coisas. Assistimos represálias. Podem ser as duas coisas. Podem ser as duas coisas. Mas eu penso que nós tivemos um Zimbábue com uma oposição mais bem pujante do que agora. A situação hoje creio que continua a ser muito favorável à ZANU-PF, apesar da repressão, e se calhar por causa mesmo da repressão, os outros políticos emergentes fecham-se, quer dizer, com este receio. Então não vejo como solução algo que possa vir dos políticos. Okay. E eu penso que, se calhar, uma atitude regional, porque está claro que a situação que foi provocada por esta crise já não pode ser gerida exclusivamente pelo Zimbábue. Eu penso que a região precisa de ajudar a saída, e uma das formas de ajudar é se chamar
o governo a contenção do excesso de força sobre a sociedade. Eu penso que esta poderia ser uma grande ajuda à sociedade zimbabuiana, porque nas condições em que as coisas estão não podem estar. Uma das maiores defesas do presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, é de que os problemas do Zimbábue são resolvidos a nível interno. Não aceita ingerência, não aceita qualquer interferência, não aceita qualquer mão externa. Até que ponto é que o atual cenário está alinhado com a postura do presidente do Zimbábue? Haverá qualquer ligação ou nem por isso? Não, naturalmente que tem. Se nós formos a ver, primeiro, a negação de entrada de mercadorias externas, sim, não é? É uma imposição sobre todo um povo que, nas sociedades abertas hoje, eu posso ter o custo de um produto, independentemente da pobreza que a pessoa vive, ele tem a opção de dizer que eu não quero isto, quero aquilo. Sim. Não. Agora, impor a um povo, impor a uma sociedade que não pode fazer isto ou aquilo, é extremamente grave. E eu penso que faz parte realmente dessa política do governo. O outro aspecto é que pensar que o Zimbábue pode encontrar uma saída para este caso específico e na forma como as coisas estão, é imaginar que o nível de violência vai subir mais. Okay. Porque é a única forma de reagir que o governo encontrou. Não há, pelo menos publicamente, não há nenhuma ação de contenção. Eu ouvi o embaixador do Zimbábue aqui em Moçambique a dizer que quem não quer trabalhar que fique em casa. Quer dizer, não é bem assim, não é? As pessoas precisam de trabalhar, as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que trabalhar para ter recursos para poderem viver. Não basta dizer, se tu não queres trabalhar, fica em casa. A fazer o quê? Qual é a responsabilidade de um governo quando se candidata e assume a governação de um país? É dizer que cada um faça o que quer, como quer. Quer dizer, há aqui, na minha opinião, uma espécie de desorientação do próprio governo. Okay. E a única resposta que pode dar este governo a esta situação prevalecente é mais ação repressiva. Okay. E eu penso que não pode ser essa a solução. É importante que se encontre uma outra saída que não seja, de facto, esta. E eu acho que, neste momento, internamente, no Zimbábue, por aquilo que são a correlação de forças políticas, é muito difícil que as coisas por si só se resolvam. Tá, uma das alegações do governo zimbabuiano é de que os dólares são impressos fora e que não efetuam os pagamentos aos funcionários porque os dólares ainda não haviam chegado, dólares norte-americanos. Sim, sim. E que iria até hoje adiantar $100 a cada funcionário. Sim. Vamos lá tentar puxar a sua veia de agente econômico. É assim que funciona uma função pública? Não, cheira isto a algum biscato? É como se isto não, isto é o cúmulo da crise. Okay. Yeah, este é o cúmulo da crise. Olha, isto, quando dizem que nós vamos adiantar $100, fez-me recordar uma fase, porque passou a Guiné-Bissau, por exemplo, sim. Que os salários eram pagos por espécie. Quer dizer, um saco de arroz, não sei o quê. Quer dizer, é uma situação de crise aguda. Não tem saídas e as pessoas vão tirando aquilo que já aparece. Quer dizer, são $100 partindo de quê? Toda a gente recebe o mesmo salário. Por que $100? Uniformidade, toda a gente vai comprar até mesmo as necessidades. Qual é o critério que está sendo usado? Eu, se recebo $500, tu recebes $1.000, todos vamos ter $100, por quê? Quer dizer, eu penso que o governo zimbabuiano está numa situação de crise económica que não tem muitas saídas e não tem capacidade, neste momento, de parar, pensar como sair da situação. Então vai tirando respostas atabalhoadas como esta que o embaixador de Zimbábue falou aqui em Maputo. Naturalmente que, estando em Maputo, ele está sossegado, pode dizer o que achar, mas eu achei ridículo a reação dele, porque, de facto, não faz muito sentido.
Não faz muito sentido. Okay. Yeah. Esta crise no Zimbábue está a fazer com que os países vizinhos sejam invadidos por zimbabueanos. Falo de Moçambique, África do Sul, Malau e Zâmbia. Que impacto é que isto irá criar nestes países vizinhos? Olha, no nosso caso, aliás, em toda a região... Uma sobrecarga ou mais mão de obra para trabalhar? Olha, deixa dizer que eu estive a ver uma reportagem que a STV fez, o País, aliás, fez. É interessante notar que alguns zimbabueanos que foram entrevistados são pessoas que já estão enquadrados no mercado de trabalho. Bem ou mal, mas eles sentem-se muito melhor aqui que no Zimbábue. Portanto, estão enquadrados. Mas não estamos a falar de um fluxo desta natureza que pode acontecer agora, porque esta já é um tipo de fluxo, chamaríamos de refugiados. O que é que isso poderá significar? Vai significar uma sobrecarga sobre economias já de si fragilizados, como é o nosso caso, por exemplo, que nós não estamos bem, é um facto, e se calhar reconhecendo o estado grave das necessidades de alimentar essas pessoas que fogem do Zimbábue de uma forma extraordinária, massiva, se calhar por via desse reconhecimento pode haver algum apoio internacional, concentrar essas pessoas, tratá-las mesmo como pessoas que fogem, ou da fome, ou da repressão, qualquer coisa, mas é importante que estas pessoas sejam tratadas de uma forma diferenciada e não sejam umas pessoas que vão, vamos lá, ficar cada um num seu lugar, porque isso pode dificultar muito aquilo que é a vida já difícil da nossa sociedade também. É importante que haja algum apoio e orientação destes grupos para que não seja um problema à sociedade, porque nós já temos muitos problemas. Tá. Vamos virar de página de Lindpook. Esta semana foi dominada por declarações parte do Presidente da República na sua visita a Nampula, tanto dizer de forma clara e reiterada que não concordava com a atitude da Renamo, tanto levar a cabo alegadamente ataques na região centro do país, e em resposta ao líder da Renamo, Afonso Dhlakama, tanto em exclusivo e via telefone, reagiu a este episódio, alegando que não percebia o porquê e que havia qualquer sinal de fingimento por parte das autoridades governamentais e que era importante que o diálogo fluísse e que não era a sua intenção, portanto, levar a cabo ataques, alegando também que a Renamo apenas atacava para se defender, portanto, que as forças governamentais, que o exército moçambicano é que invadiu o seu território e que em resposta, portanto, a Renamo efetua ou efetuava estes ataques. Que olhar é que lança em volta deste episódio, aliás, dos assuntos que dominaram esta semana, do seu ponto de vista político, ligado mesmo à tensão político-militar? Bom, primeiro é preciso dizer que qualquer ataque é condenável, porque tem consigo uma série de consequências, algumas das quais não são reparáveis, como são os casos das mortes das pessoas. E a Renamo tem que pôr mão na consciência, efetivamente, para ver o que significa estes ataques que realiza. Eles podem dar uma linguagem militar que justifique esses atos, mas nós teremos muita dificuldade de compreender essa linguagem porque nós não falamos essa linguagem. Sim. O que nós falamos é que as pessoas foram encontradas a um autocarro que foi interceptado, as pessoas foram baleadas, o automóvel foi queimado, e etc, etc. Então, nós não conhecemos essa linguagem militar que justifica os atos que resultam nas mortes. Nós não conhecemos essa linguagem e não temos muito interesse em conhecer essa linguagem. É importante realçar aqui um aspecto que é o seguinte. Muitas vezes a Renamo tem vindo a público dizer que está sendo atacado,
Mas aquilo que é reportado de forma recorrente são os ataques que são feitos pela Renamo. Agora, por que é que não nos mostra esse ataque que está a sofrer? Porque eu já fico cético em relação a esta declaração de que está sendo cercado, está sendo bombardeado, quando não há nenhuma evidência pública sobre este tipo de bombardeamentos. O que nós sabemos e é visto e é reportado, e as pessoas dizem, é que foi interceptado um caminhão, o motorista foi-lhe exigido dinheiro, foi exigido celular, foi exigido não sei quantos, depois queimaram-lhe o carro. Esta é a informação que existe. Agora, se há outra informação factual, no lugar de usar-se esta propaganda para justificar as mortes, que tragam os factos reais. E aqui não está em causa se tem ou não tem razão. O ponto é que as mortes não podem ser justificadas na nossa sociedade. Nós não podemos continuar a justificar as mortes porque não é a Renamo que sai 1.500 quilómetros para Maputo, para os palácios da Frelimo. Quer dizer, não é assim. Daqui a 1.000 quilómetros também é Moçambique. Estas justificações me parece também um pouco, diria mesmo, infantis. Quer dizer, eu não estou a ver que Gorongosa seja um outro país onde as Forças Armadas de Defesa de Moçambique não possam estar. É como se o exército estivesse a invadir uma outra soberania, território soberano. Sim, um outro território. Até porque eles estão, se Gorongosa são 1.500, eles vão para mais 1.500 quilómetros à frente. Portanto, eu acho que a Renamo tem que passar deste tipo de discursos para uma outra atitude um pouco mais adulta do ponto de vista de resposta àquilo que são as ofertas que o governo tem estado a fazer. Eu recordo-me que quando o Presidente da República na província de Maputo disse que aceitava os mediadores, ao mesmo tempo disse, vamos ouvir o que vão dizer agora sobre o outro passo ou outra exigência que vão fazer. Portanto, a Renamo é já conhecida como aquela organização que recorrentemente muda de posição. Não é correto. E justificar a morte de pessoas, sobretudo a morte de pessoas, não faz sentido nenhum. Eu recordo-me que em 2013, no conflito que terminou a 5 de setembro, há um momento que a Renamo declarou cessação de ataques. Sim. E dizia que as colunas, poderia-se parar com as colunas porque não faria mais ataques. Até durante vários pontos em que o líder da Renamo foi fazendo um périplo, ia dizendo que já não há ataques, já está tudo bem, já não quero guerra. Essa era a expressão. Que faça a mesma coisa. E depois a sociedade vai julgar. Não diga que me mato porque eu estou me defendendo. Não faz sentido isso. Que venha publicamente e diga, nós não vamos fazer mais ataques. E depois vamos ver o que é que acontece. Então, mas assim como o líder da Renamo tem estado ultimamente a comunicar, eu penso que entristece-nos a todos nós, porque a situação em Moçambique não é boa. Estes fatores internos poderiam ser evitados do ponto de vista daquilo que são as ações para melhorar a nossa própria vida. Portanto, eu penso que, definitivamente, o líder da Renamo tem que pôr mão na consciência, discuta o que quiser discutir com o chefe do Estado, falem o que quiserem, mas pelo menos não façam emboscadas, não matem pessoas, não queimem meios das pessoas, que é o meios de sobrevivência. Destruir um minibase, destruir um caminhão, aquela pessoa não há de recuperar mais. Matar uma pessoa, aquela pessoa não há de existir mais. A Renamo neste momento está a matar. De certeza que uma das condições nestas conversações
vai ser aprovar mais uma amnistia. Mas uma amnistia que não vai resolver aquilo que a Renamo andou a fazer. Portanto, se quer estar de bem com a sociedade, pelo menos também tem que começar a mostrar que está sendo sensível com aquilo que é o choro generalizado da sociedade. Só do ponto de vista de diplomacia aqui que seja vista entre aspas, só do ponto de vista de negociações, só do ponto de vista de diálogo, fica-se com a impressão das coisas estarem a fluir. Aliás, basta que nos lembremos da notícia de que até dia 12, até a próxima semana, os mediadores estarão em Moçambique. Há qualquer luz, vê qualquer luz no fundo do túnel, vê qualquer alcance, qualquer acordo a ser alcançado com esta chegada? Já tivemos, quando da primeira série de negociações, observadores a serem dispensados. O que é que se espera desta vinda? Confesso que eu sou muito cético. Normalmente eu gosto de ser otimista, não é? Sobretudo quando estamos a falar da nossa própria vida. Mas sou cético em relação aos resultados deste diálogo, tendo em conta aquilo que é o nível de exigências. Portanto, não vejo, porque uma das coisas que poderia... Mas a chegada destes mediadores é um dos Eu pontos penso que os mediadores podem vir e voltar sem terem feito nada. Já estiveram cá os da Imuxim, não é? Já estiveram cá os da Imuxim. O problema não está nos mediadores, o problema está no nosso próprio interesse, naquilo que nós queremos que aconteça, naquilo que a própria Renamo vai querer que aconteça. Se a Renamo não quiser que aconteça nada, não há de acontecer nada, porque os mediadores hão de vir e hão de regressar. A Imuxim esteve aqui, ficou o período previamente estabelecido, foi prorrogado, regressaram, não houve nem sequer um desmobilizado. Portanto, o problema aqui, eu, do ponto de vista da presença ou não dos mediadores, não vejo isso como seja a solução mágica do problema. A solução do problema é o próprio líder da Renamo dizer assim: olha, paramos com os ataques. Não há de ser a comunidade internacional a dizer isso, porque quem comanda aqueles senhores é o líder da Renamo. Não há de ser outra entidade. A única coisa que eu penso que se calhar pode justificar algum esforço adicional em relação àquilo que é a comunidade internacional é a confiança para a saída dele do lugar onde está. Sim. Aí sim, pode justificar a presença da comunidade internacional. Mas tudo o resto depende de nós aqui dentro. E eu digo isto porque nós não podemos sentar sobre os factos que antecederam esta saída dele para o mato. É um facto. Okay. O nível de consciência pode ter degenerado. E a presença da comunidade internacional pode dar essa garantia ao líder da Renamo que nada vai acontecer. Estamos de acordo. Até aí estamos de acordo. Mas a cessação das hostilidades, o parar, a reconciliação, é um assunto de nós. Não é assunto de fora. Os de fora tanto podem vir e regressar sem terem feito absolutamente nada se internamente não temos vontade de que as coisas aconteçam. Só para terminar, toda esta logística, toda esta movimentação está a ser feita para cruzar dois homens, para fazer cruzar aqui que seja visto uma vez mais, do ponto de vista de negociação, para colocar à mesma mesa o Presidente da República e o líder da Renamo. Mas ainda não está a ser debatida a refeição que estes dois senhores irão tomar. Que exigências que acha que o líder da Renamo vai levar à mesa? Não, eu penso que as exigências são reiteradamente as mesmas e nós já as conhecemos. É a governação de parte do país pela Renamo. Nós sabemos que uma das exigências é esta. A reorientação dos militares da Renamo no quadro de chefias e outros que foram sendo passando à reserva, o enquadramento
de outros militares que foram sendo recrutados. Nós sabemos que é isto. Nós sabemos que, em contrapartida, o governo quer que a Renamo seja desarmada. Sim. Então, nós sabemos, independentemente de poder-se dizer, é por isso que eu digo, pela forma como as coisas estão sendo desenhadas, é muito difícil prever que a breve as coisas se resolvam. Okay. Porque tem que haver muita conversa e, se calhar, a distância que separa o próprio líder da Renamo, os meios de comunicação de que usa, costuma-se dizer que os meios de transmissão de comunicação também podem produzir ruídos na comunicação. Eu penso que se o líder da Renamo estivesse aqui e a tratar este assunto pessoalmente, diretamente, o impacto poderia ser outro. Porque as informações têm que receber de outras pessoas, interpostas pessoas. E muitas vezes, não digo que alguém deturpe, mas só a forma como faz chegar a informação é diferente do ouvir da fonte. Okay. E o líder da Renamo precisa de estar, não é, como presidente do partido, como um segundo homem mais votado em Moçambique, precisa de estar na capital do país para resolver os assuntos que afligem o país. São muitas pessoas que votaram na Renamo e na Afonso de Lhakama e que querem ver o país andar. E não pode o líder da Renamo ficar eternamente nas matas e ter como interlocutores os deputados Mantegas e outros. Ele tem que estar aqui. Eu penso que esta é a única forma que nós podemos ter garantia de que as coisas vão funcionar. Mas enquanto estas coisas são tratadas ao telefone, nada nos garante que as coisas vão parar. Nesse aspecto, confesso, sou cético, porque os primeiros sinais devem ser emitidos aqui internamente. Okay. E não estão a aparecer esses sinais. Tá. Adelino, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Nós vamos, a esta altura, observar uma curta pausa. Voltamos já a seguir para fazer a informação fluir. Até já.